boa noite. A pauta de hoje do ND é Tecnologia e Saúde. O aplicativo agora pode ajudar a controlar datas, vacinas e a prevenir doenças. E sobre esse assunto eu converso com o CEO da Look Health, Dr. Rômulo Rocha. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Joia. Muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de tecnologia e saúde, mas antes de explicar essa questão do aplicativo, eu gostaria de falar sobre duas doenças que estão em alta. Recentemente, a gente teve alguns casos que chamaram a atenção. Foi a morte do neto do ex-presidente Lula, né, o garoto que morreu por meningite, e os casos de sarampo no navio de cruzeiros aqui na cidade de Santos. Veio à tona essas duas doenças? Em relação ao sarampo, por exemplo, o que a gente tem é a ocorrência de alguns surtos locais, por exemplo, um surto em Roraima, um surto em Amazonas. Realmente essa doença ela voltou a circular no país, ela voltou a ocorrer no país depois de muitos anos onde ela estava totalmente erradicada, né? Em 2016, nosso país recebeu a certificação de que a doença ela não circulava mais no nosso país e hoje nosso país está sob risco de perder essa certificação porque por conta desses surtos, né? E o sarampo agora ocorreu, né, 2 casos em Santos e gera preocupação, especialmente porque é uma doença altamente transmissível, né? No caso da meningite, a gente não está observando o aumento dos casos em números absolutos, isso está dentro da média histórica, daquilo que é esperado para a época do ano, mas que a gente tem um surto, né, de visibilidade da doença, porque ela é uma doença dramática, ela afeta especialmente crianças, e ocorreu esse episódio com a figura pública. E é claro que isso despertou a atenção e o medo de muitos pais. Houve uma grande corrida para as clínicas de vacinação, fazer rapidamente a vacina. Ficaram enlouquecidos, né? Porque todos os pais ligaram para saber se precisava vacinar o seu filho. Exatamente. Teve uma espécie de pequeno pânico coletivo em torno da doença, né? Embora realmente é importante enfatizar que a gente não tem surto ainda. O que a gente tem é um caso que teve muita visibilidade. Agora, em relação a essas duas doenças, sarampo e meningite, qual a importância de se vacinar bebês e crianças? Perfeito. A importância, na verdade, é total, né? A única maneira eficaz de você prevenir essas duas doenças é realmente através da vacinação, tá? Então, existem medidas como evitar lugares fechados, contato com pessoas contaminadas, mas é muito difícil você fazer isso. Agora, a vacina ela é capaz de realmente proteger totalmente a criança, com um nível de eficácia de 95% para as duas doenças, tanto meningite quanto a sarampo. Então, realmente são casos evitáveis, né? O que a gente está observando hoje são que a sociedade está sofrendo com novas doenças, a recrudescência por exemplo, do sarampo, que estava, no caso, fora de circulação, por uma baixa cobertura vacinal. Então, essa situação ela é prevenível, né? Desde que exista adesão. Agora, no caso, nesses dois casos que a gente teve de sarampo aqui na região, um dos casos a pessoa ela era vacinada. Né? E aí eu acho que entra nesses 5% Exatamente. que não tem a cobertura. Aí a pessoa se pergunta, porque a gente tem também, doutor, uma questão que existe, as pessoas elas estão com um certo receio de vacinação nos últimos anos, né? A gente percebe uma certa rejeição a alguns tipos de vacinação. Enquanto tem uma camada da população que corre assim que é anunciada a vacinação, a outra rejeita esse tipo de campanha. O que isso pode acontecer, a gente aí falando em relação à sociedade de uma forma geral, como isso pode proporcionar que essas doenças entrem com mais força e por que essa vacina não cobriu a totalidade, né? Perfeito. Hoje a gente está vivendo um momento onde existe muita hesitação em vacinar, inclusive essa questão foi nomeada pela ONU como uma das maiores ameaças à saúde pública. Uma das 10 maiores ameaças à saúde pública é a hesitação em vacinar, né? Existem muitos mitos em torno disso. Então, e alguns mitos que eles não têm nenhum tipo de comprovação científica, são meros factoides, né? E o que está acontecendo? Tanto o fato de que o sarampo, por exemplo, não estava acontecendo, as pessoas estão menos despertas, menos preocupadas, não teve uma corrida para vacinação para sarampo, porque as pessoas não viam mais essa doença, essa certa ciência dessa doença, ela vai se reduzindo, as pessoas vão se importando menos e vacinando cada vez menos, né? Tanto é que a grande dificuldade hoje que a gente tem também é de vacinar adulto, uma redução da cobertura vacinal de adultos, né? Aqui na Baixada Santista, a cobertura vacinal para crianças, para sarampo, é de 99%, então isso foi bem eficaz. Sim. Mas os adultos eles permanecem à margem disso, né? Tanto pela hesitação em vacinar, quanto uma baixa percepção da necessidade disso
porque só agora que começou a ter casos, realmente, que a gente percebeu que deveria ter vacinado. O que acontece é que a sociedade imunizada, pessoas imunizadas, a cobertura vacinal, ela protege aqueles que são mais frágeis desse vírus. Então, se a cidade, um vírus adentra uma cidade onde existe uma excelente cobertura vacinal, a chance desse vírus chegar a uma criança de 6 meses, por exemplo, que não pode vacinar, menor que 6 meses, é muito pequena, em comparação a um lugar que tem 60% só vacinado. Então, isso vai atingir pessoas não imunes e aquelas que não puderam vacinar ainda, por exemplo, as menores. Esse é um fator importante porque não é uma decisão só da pessoa, né? A decisão dela acaba afetando a comunidade de uma forma geral, né? O fato de eu não me vacinar, além de eu não estar imune, eu posso permitir com que a doença se alastre e chegue numa pessoa que não tem condições, como um bebê de 6 meses, por exemplo. Exatamente. Na verdade, em termos de imunização, ou você é uma barreira contra a doença, ou você é um veículo potencial da doença para atingir a sociedade. Ainda existem muitas fake news em relação à vacinação, de uma forma geral? Esse movimento, esses mitos de vacinação, na verdade, começou em 97. Isso não é um movimento novo, né? Começou com Andrew Wakefield, na Inglaterra, quando ele publicou um artigo no The Lancet dizendo que vacina causava autismo. Esse artigo, as evidências científicas foram totalmente descartadas, o médico, depois de muito tempo, perdeu a licença, inclusive para exercer a medicina, mas o mito continuou, né? Então, até hoje você vê publicações falando vacina causa autismo, vacina causa a morte de crianças e, infelizmente, existe esse tipo de irresponsabilidade. Como é algo que chama muita atenção, mexe com criança, então tem uma questão emocional, isso se espalha, muitas vezes uma pessoa bem intencionada, ela acaba espalhando esse tipo de notícia. Falando ainda em relação às vacinas e essas duas doenças, sarampo e meningite, as duas vacinas são de forma injetável? Isso. As duas são injetáveis. A meningite, a única diferença é que a vacina para meningite ela é feita intramuscular, na coxa do bebê, dentro do músculozinho do bebê, e a vacina tríplice viral é feita na pele, no bracinho do bebê. Seria a única diferença, mas as duas são injetáveis. Alguma diferença, doutor, da vacina dada em rede pública para particular? Sim. No caso do sarampo, não tem diferença, tá? A diferença é muito pequena, porque na rede pública o que você tem é que aos 12 meses a criança é vacinada com a tríplice viral e aos 15 meses ela é vacinada com a tetraviral. Tomou 2 doses, está imune, está livre da doença, do risco de doença, né? Já na rede particular, as 2 doses elas são feitas com a tetraviral, que inclui uma imunização para catapora. Mas quanto ao sarampo, a cobertura é total pelo sistema público. Reações que podem causar nos bebês? Tá. A vacina da tríplice viral, que é aquela que previne para o sarampo, né? Ela tem um índice de reações em torno de 15%. Aí pode ser febre baixa, dores no corpo do bebê, a dor da própria picada, vermelhidão local. A criança pode ter pintinhas no corpo, mas são reações leves, elas são reações transitórias e nem se comparam ao risco de ser contaminada com a doença, aquilo que ela pode causar no bebê. Ok, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre o sarampo e sobre a meningite. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde. Eu converso com o CEO da Look Health, Dr. Rômulo Rocha. Doutor, a gente está falando sobre a questão da vacinação, inclusive a gente passou recentemente pelo dia D, né, vacinação contra o sarampo. E eu gostaria de aproveitar esse bloco agora para a gente explicar um pouquinho melhor sobre essas duas doenças que estão em evidência, que é o sarampo e a meningite. Começando pela meningite, a gente tem 2 tipos de meningite, é isso? Sim, bacteriana isso. e viral? Isso, a gente tem 2 tipos de causa de meningite. A meningite em si, conceitualmente, ela é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula também. Ela é uma doença que vai causar bastante dor de cabeça na criança, rigidez de nuca, febre alta. Ela tem 2 tipos básicos de causas, tá? A causa viral, transmitida por vírus, geralmente de circulação em água, alimentos, transmitida de pessoa para pessoa, e a bacteriana. Geralmente a meningite viral ela não traz muita atenção porque ela é um quadro muito mais brando, uma evolução mais lenta. Já a meningite bacteriana é muito mais agressiva, né? A principal causa de meningite bacteriana é o meningococo, que é a famosa meningite meningocócica. Esse é um quadro muito mais grave, muito mais dramático, associado a mais complicações. Que pode matar. Com certeza. Na verdade, 10 a 20% dos pacientes, mesmo tratados com os melhores recursos, eles evoluem para óbito.
Mas não os que foram vacinados, ou inclusive com vacina? Não, com a vacina, ela, dependendo do sorotipo que ela cobria, a gente pode falar as diferenças entre as vacinas, mas a eficácia dela é de 95%, acima de 95%, para prevenir a criança mesmo exposta de ter essa doença. E a rede pública oferece todos os tipos de vacina para meningite? A rede pública, ela cobre para o meningococo tipo C. Então, o meningococo, ele é uma bactéria que tem 5 variações que circulam no Brasil. Tipo C, tipo A, CWY, tá? Tipo B também. Então, são 5 tipos. O sistema público, ele cobre a meningite do tipo C, que anteriormente, né, nos últimos anos, era aquela que estava causando a maior parte dos casos de meningite. E hoje acumula ali mais ou menos 25% dos casos de meningite. No SUS você consegue se vacinar contra esse sorotipo, essa variação. No sistema particular, de clínicas privadas, você tem à disposição 2 vacinas. Uma da meningococo B, que hoje é a principal causa de meningite meningocócica, porque começou-se a vacinar massivamente para meningite C. O tipo B, ele assumiu a liderança. E a vacina ACWY, aí, tomando as duas, está coberto para praticamente todo tipo de meningococo que circula no nosso país. 99% de prevenção para essas bactérias. Sintomas, como saber a hora de correr para o hospital ou ficar alerta? O que pode acontecer? A meningite, no começo do quadro dela, ela se assemelha muito a um quadro gripal, né? A criança pode ter dor de cabeça, febre, mas a evolução dela que vai mostrando mesmo, ó, isso aqui é uma coisa séria e gera atenção. Cabeça em qualquer local? Qualquer local da cabeça, pode estar associada a uma fotofobia, né, que é um incômodo gerado pela luz, e um sintoma típico de meningite é a rigidez nucal, dor cervical e aquela famosa questão, né, de a criança não conseguir encostar o queixo no peito. Mas, em geral, esse é um sinal mais tardio da meningite. Tá? Então, realmente, teve dor de cabeça, febre alta, prostração, é o caso de levar a criança, ou mesmo um adulto, se for o caso, no médico para uma avaliação. Tanto criança quanto adulto têm as mesmas chances de contrair a doença? Sim, o que se sabe é que a meningite bacteriana ela é mais frequente em crianças, porque a criança ela tem um sistema imune mais imaturo e é mais fácil de circular entre crianças. Tá? Mas tanto o adulto quanto a criança, quanto idosos podem ter a doença, mas ela acaba sendo mais frequente por questões de imunidade, da maturação do sistema imune entre crianças. E até que idade dá para se tomar a vacina de meningite? Não tem assim, limite de idade, pode tomar na idade adulta inclusive. Mas como o maior risco de contrair meningite é na infância, a recomendação é que se tome seguindo o calendário recomendado tanto pelo governo quanto as sociedades médicas. Né? Então, começando aos 3 meses. Fala um pouquinho de sarampo agora, doutor. Quais os sintomas do sarampo? O sarampo ele é uma doença que se difere porque ele é uma infecção viral, tá? Por um vírus específico, o vírus do sarampo, Paromyxoviridae. Ele causa uma inflamação generalizada nos vasos sanguíneos, afetando especialmente, né? Fica mais visível isso na pele e nas mucosas, né? Tanto olhos quanto boca. Cursa com outros sintomas mais inespecíficos, como febre alta, prostração, adinamia, mas em geral esse é o que domina o quadro. As manchas de pele, que são muito típicas, tem várias fotos de crianças com todo o corpo recoberto de lesões, começam geralmente no rosto e vão para o corpo todo, e pode evoluir também com tosse, com alterações oculares, e entre outras. Pode ser confundida com outra doença, doutor? Ela pode ser confundida com todas as doenças que compõem um compêndio de doenças chamado doenças exantemáticas da infância, tá? Desde dengue, catapora, rubéola, que na verdade está fora de circulação, mas confunde-se com outras doenças da infância da criança. Quem já teve sarampo, pode contrair novamente a doença ou não? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, como é que funciona? A pessoa que já contraiu sarampo e existe comprovação através de exame, um exame de sangue, se colhe sangue e se procura o anticorpo contra o sarampo e se encontra, ou seja, esse é um caso de sarampo, ela não precisa se imunizar, porque ela já teve a doença. Porém, se você acha que teve, mas você não tem nenhum exame comprovando, é melhor que você vacine, porque justamente por essa facilidade de confundir com outras doenças da infância. Pode ser que você realmente não tenha tido sarampo. Agora, se a pessoa perdeu a carteirinha, não lembra se vacinou ou não, ela pode se vacinar novamente? Pode se vacinar. Não tem risco nenhum. Varia de acordo com a faixa etária. Na criança, ela segue um calendário normal, que seria de vacinar aos 12 meses e aos 15 meses. E até os 30 anos, por exemplo, se perdeu a carteirinha, até os 30 anos você faria 2 doses de vacina. Por exemplo, tem 20 anos, não sei se vacinei
faz 2 doses ali com intervalo de 3 meses, idealmente. Se acima de 30 a 50 anos, faria só 1 dose, já estaria suficiente. E acima dos 50 anos, mesmo que não saiba histórico vacinal, não tem indicação da vacina, porque provavelmente, pelo como essa doença era muito comum na infância dessa pessoa que tem já mais de 50 anos, provavelmente ela foi exposta ao vírus naturalmente, ou ela teve a doença. E a forma de contágio? Contágio ele acontece por secreções respiratórias, seja tosse, espirro, até mesmo um contato pele a pele, um aperto de mão, desde que se transmita a secreção, e isso atinge o sistema respiratório da pessoa. Ou seja, é muito fácil, né? Por isso a importância da vacinação. Exatamente. Né? O sarampo ele é altamente contagioso, a facilidade dele se espalhar é muito grande. Ok, então no próximo bloco a gente fala sobre o aplicativo do Dr. Luke. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é saúde. Eu converso com o CEO da Luke Health, Dr. Rômulo Rocha. Doutor, a gente falou sobre a questão da meningite, do sarampo, a importância das vacinas. Eu gostaria de conversar agora sobre um aplicativo novo relacionado à saúde, é isso? Exatamente. Bem, a nossa empresa ela projetou uma solução que atingisse as principais dores dos pais e das mães no que se refere à saúde da criança, né? Então, nós começamos a fazer uma intensa pesquisa de mercado e começar a entender que pais e mães se preocupam, quais as principais dores. 2 coisas ficaram bem evidentes. Os pais se preocupam com o desenvolvimento do seu filho, eles têm grandes dúvidas, grandes dores relacionadas às imunizações, às vacinações. Então, reuniu uma equipe, um time com um designer, com engenheiro de software, com médicos, não só eu, mas outros médicos, para montar uma solução que realmente resolvesse essas dores, né? Então, nesse aplicativo, a gente vai encontrar as informações relacionadas à vacinação, principalmente, é isso? Exatamente, né? Ele é focado em vacinação, ele engloba o desenvolvimento também da criança, os passos que a criança vai dar no seu desenvolvimento, linguagem, na parte de inteligência, na parte motora, mas ele é focado na imunização, já que é uma coisa que hoje é um grande problema de saúde pública, né? Existem inúmeras dúvidas que os pais têm e existe uma abundância de informação, mas informação que não gera ação, gera só confusão muitas vezes porque não tem clareza. Então, nós criamos uma coisa extremamente fácil, uma linha do tempo, cadastrou o filho, aparece lá as vacinas que a criança tem que tomar, tudo muito simples, só para ela entender, a criança precisa disso, faça isso, por quê? Porque essa vacina previne essas doenças, os riscos são esses, as contraindicações são essas, antes de vacinar, faça isso, depois de vacinar, faça aquilo. São informações acionáveis, né, que o pai e a mãe podem usar para tomar decisões, para ajudar seus filhos e fazer o melhor pelas suas crianças. Agora, essas informações, elas são todas sugeridas por médicos, Exato. Né? Diferente do que um pai hoje, uma mãe, às vezes, vem alguma informação, entra lá no Google, vê tudo o que é coisa sobre o assunto, vê diversos tipos de informação, às vezes se confunde, pega informação que não tem credibilidade, não é verdadeira. Então, nesse sentido, todas as informações contidas nesse aplicativo, elas são fornecidas por médicos. Exato. A gente tem uma equipe, não só eu de médico, a parte executiva, mas colegas especialistas em vacina, especialistas em desenvolvimento, só para trazer informação científica altamente confiável para a mão do pai e da mãe, numa linguagem muito simples, né? Então, a gente costuma ver informações que ou são totalmente superficiais e mesmo incorretas, ou informações que ninguém consegue entender. A gente tentou juntar as 2 coisas, fez um bom trabalho nesse sentido de trazer a melhor evidência científica para a rotina básica da mãe ali com o seu filho. Agora, além da rotina, por exemplo, fatos do cotidiano. A gente teve recentemente esses 2 casos de sarampo aqui num cruzeiro em Santos. E acaba alarmando todo mundo, vai todo mundo procurar informação. Ou o caso, por exemplo, do neto do ex-presidente Lula, que morreu de meningite. Aí é aquela corrida para os pediatras. Esse tipo de notícia, atrelado à informação correta, também tem no site? Sim, o que a gente trabalha é entregar informação assertiva para quem precisa, na hora que precisa. Então, quem precisa saber sobre detalhes sobre sarampo? Aquelas pessoas que não realizaram essa vacina, né? As pessoas que estão no momento de vacinar, essa pessoa que mais precisa daquela informação. Como a gente tem dados de idade da criança, nome, aquilo que o pai nos deixa conhecer do filho dele, a gente consegue selecionar a criança que chegou na hora de vacinar, bateu 12 meses, tem que vacinar, ele recebe a notificação de que deve fazer isso. Exato, toca um alarme
E é claro, cuidar de criança não é fácil, os pais têm toda a rotina de trabalho, rotina de casa, ter alguém que te lembre, te relembre se for necessário, ajuda muito. A gente consegue, certamente, nosso objetivo é aumentar a cobertura vacinal, aumentar o índice de vacinação para superar, por exemplo, esses problemas que estão surgindo. Até que idade é feito esse acompanhamento da criança? Nessa primeira versão, a gente focou em fazer um excelente trabalho com a amostra menor de pacientes. Então, a gente tem suporte até a idade de 12 meses. Mas agora nos próximos 30 dias, nós já estamos aumentando o suporte, por exemplo, de vacinação para até 12 anos. Então, vai cobrir todas as crianças, né? E o suporte no desenvolvimento para até 5 anos. Então, como a gente testou nessa amostra selecionada, viu que deu certo, isso traz valor para os pais e para as mães, vamos estender isso para ajudar mais pessoas, para ganhar mais usuários, né, ajudando a questão da saúde pública. Quem quiser baixar o aplicativo, como é que deve fazer? É só entrar na loja da App Store, digitar o nome do aplicativo, é Dr. Luque, DRLUKE, vai achar o app listado, ou então pode entrar no nosso site, www.drluque.com.br, e já tem o link para download de informações sobre o app. A gente está no finalzinho do nosso programa, mas eu gostaria de dar a oportunidade para você fazer um convite até de conscientização para os nossos telespectadores em relação à vacina, principalmente em relação à vacina de sarampo. Ótimo. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todo pai, toda mãe que está assistindo e também todo aquele que ainda não se vacinou, tá? A vacinação é uma responsabilidade coletiva, você não está fazendo algo só por você, está fazendo algo pelo seu filho, pela nossa sociedade. Então, busque informação de qualidade, busque fontes confiáveis e faça o melhor para você e o melhor para a sociedade. A gente sabe que a vacinação ela funciona, ela erradicou inúmeras doenças no mundo e a gente precisa fazer a nossa parte aqui no nosso país. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí no aplicativo. Obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fica agora com o Jornal da Band. Até mais.